Fala pessoal, Prof. Renan aqui trazendo para vocês um simulado do Detran com as questões mais cobradas da prova teórica do Detran nesse ano aqui, 100% atualizado. Se esse conteúdo ele está ajudando vocês durante a preparação para a prova teórica, peço aí para vocês deixarem um like para dar aquela moral. Pessoal que não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve para receber todos os nossos simulados em primeira mão. Então vamos começar aqui com as questões de hoje, tá? Compartilhando aqui minha tela com vocês, a gente já tem a primeira questão. Olha só, após sofrer uma queda acidental de sua moto, um motociclista apresenta hemorragia na região do peito. Uma providência que pode ser tomada pelo condutor enquanto aguarda o socorro é, tá? Então a gente teve um acidente, a pessoa ali que pilotava a moto, ela acabou se acidentando, tá com uma hemorragia no peito, e a gente tem um condutor, né, que está ali junto. E aí, qual que deve ser a atitude que ele tem que tomar enquanto ele aguarda socorro? Ou seja, o socorro vai vir, mas durante aquele tempo ali, o que ele vai fazer, né, para auxiliar ali o piloto da moto que se acidentou? Vamos lá. Não movimentar a vítima e comprimir o ferimento com gaze ou pano limpo. Se ele está com hemorragia, é porque está saindo bastante sangue, né? E realmente, comprimir o ferimento com a gaze ou com pano limpo, isso vai evitar que o motorista ali da moto, né, o piloto da moto, ele perca mais sangue. Então é uma atitude correta. E Renan, não movimentar a vítima, isso está correto também? Está correto, né? Ele não é médico. Daqui a pouco, se ele tentar movimentar, né, esse piloto da moto, pode ser que ele acabe causando algum dano a mais. Daqui a pouco ocorre uma fratura ainda maior ali na região do peito. E isso pode ser muito ruim. Então, como ele não é, né, pelo menos a questão não falou nada dele ser aqui um médico habilitado para movimentar o corpo ali do piloto, é melhor que ele não movimente e apenas faça ali a compressão para tentar estancar um pouco do sangue que está escorrendo. Então, a A é uma atitude correta. Tá aqui a nossa resposta. Remover a vítima do local já está errado, né? Porque ele não pode mover essa vítima e comprimir o ferimento com gás ou pano limpo. A segunda parte aqui, né? Ela até está correta, essa partezinha que começa aqui, mas o começo está errado, não pode mover. Remover a vítima do local. Não, de novo, letra C também começa errado. E lavar o ferimento com água abundante. E essa segunda parte aqui, da letra C, Renan, a primeira parte eu sei que está errada, assim como na letra B. Mas e a segunda parte aqui, lavar o ferimento, será que é uma atitude correta? Também não, vai que daqui a pouco, né, essa água ela esteja contaminada, pode também agravar a situação. O que ele tem que fazer é a compressão, nada além disso. Não movimentar a vítima está correto, lavar o ferimento não está correto, tá? Então, com isso, a nossa resposta realmente é a letra A. Próxima questão aqui. O condutor que utiliza o pisca-alerta de forma indevida, ele age contra a segurança no trânsito, tá? O pisca-alerta a gente usa em situações de emergência. A gente não pode sair usando ele em qualquer situação, porque se a gente fazer isso, realmente a gente vai agir contra a segurança no trânsito. Isso acontece quando aciona o dispositivo, ou seja, a questão está solicitando para a gente uma situação onde o pisca-alerta ele foi utilizado de forma indevida. Em situações de emergência, não, cuidado, tá? Em situações de emergência é quando eu vou realmente utilizar o pisca-alerta. Então, não é um caso de uso indevido. Por isso que eu descarto aqui a letra A, né? Ela seria uma resposta que estaria correta se eu solicitasse na questão uma situação onde eu uso o pisca-alerta. Com o veículo em movimento, não, eu não vou utilizar o pisca-alerta com o veículo em movimento, apesar de muitos motoristas, né, terem essa prática de fazer o uso do pisca-alerta quando o carro ele está se movimentando, daqui a pouco para mostrar que vai frear ou algo do tipo, mas seguindo a legislação é um uso incorreto do pisca-alerta, tá? Então tá errado a letra B. Em atendimento, a determinação da sinalização da via. Imagina a situação, né? Tem uma placa de pare. Aí eu vou chegar e vou ligar o pisca-alerta porque eu tenho que respeitar a sinalização? Não, eu vou chegar, vou frear, vou esperar para ver se não vem carro e aí eu vou continuar. Mas eu não vou ligar o pisca-alerta só porque tem uma sinalização. Eu vou utilizar ele em situações de emergência. Em caso de imobilização do veículo, é uma situação de emergência ou não é? Teria que ser, né? Como não falou que é, então eu descarto a letra D também. A validade da permissão para dirigir. Renan, o que é isso? É a chamada, né, a PPD, a carteira provisória. Quando a pessoa faz lá
né, a sua carteira, tira a carteira pela primeira vez, ela não recebe ainda a CNH definitiva, ela recebe a permissão para dirigir. A PPD é a provisória. Qual que é a validade? A validade aqui da PPD, ela é de 1 ano, tá? Após esse tempo, né, se a pessoa ela respeitou ali, não teve infrações graves, nem foi reincidente em infração média, aí sim ela vai conseguir obter a CNH definitiva dela. Mas até lá, ela tem a provisória. E a validade, de novo, é 1 ano. Para garantir melhor estabilidade do veículo, o condutor ele deve manter a pressão dos pneus. Vamos lá então. Acima da especificação do fabricante do veículo. Não, né? O fabricante do veículo ele vai mostrar lá, vai colocar no manual do carro qual que é a pressão correta do pneu, né? É 28, é 30, é 35 libras, ele vai colocar lá. E aí a pessoa, vendo que está lá no manual do carro isso, né, que o fabricante ele colocou, a pessoa vai lá e vai colocar acima do que o fabricante escreveu lá? Não, de jeito nenhum, ele vai colocar aquilo que o fabricante colocou. Então não é acima nem abaixo, né? Porque aí vai andar daqui a pouco com os pneus murchos, também não. De acordo com a especificação do fabricante do veículo. Correto, né? É ele que vai ditar ali qual que é a pressão correta dos pneus. Isso é claro, né? Para garantir a estabilidade do veículo. Acima da especificação do fabricante no eixo traseiro e abaixo no eixo dianteiro. Não, né? Pode ser que o fabricante ele diga ali que para o eixo traseiro tem uma pressão correta e para o dianteiro tem uma outra pressão, mas aí vai ser de acordo com a especificação que o fabricante ele colocou. Aqui, né, apenas diz que é para colocar necessariamente acima da especificação, o que não é o caso, tem que colocar o que ele diz. Se ele diz que é para colocar diferente, aí vai colocar, mas está seguindo o que o fabricante ele falou. Então, resposta correta aí na letra C. Ao conduzir motocicleta com habilitação na categoria B, vamos lembrar, né? Para eu poder conduzir uma motocicleta, eu tenho que ter habilitação na categoria, eu vou colocar aqui, na categoria A. A B é para, de maneira geral, eu dirigir carros, tá? Então, está incorreto aqui, eu teria que ter a A para dirigir a motocicleta. Além dos riscos de acidentes, né, porque eu não estou habilitado, o condutor terá como penalidade, tá? De acordo lá com o CTB. Então, nesse caso aqui, se ele estiver com a categoria B, né, é o que ele tem, mas ele está andando com a moto, que exige categoria A, ou em outras palavras, ele não está com a categoria correta, ele não tem a categoria para dirigir uma moto, é como se ele tivesse sem carteira, né? Nesse caso aqui, a infração, eu falo para vocês, ela é de multa. Sim, ele vai ter a multa e ainda vai ter a suspensão do direito de dirigir, tá? Então tá aqui na letra D. Não necessariamente vai ter a apreensão do veículo, não é multa de 2 vezes, tá? E nem ele vai ser preso, porque isso aqui não é um crime, é uma infração, tá? A gente tem que fazer essa diferença aqui. Então, multa e suspensão do direito de dirigir, o direito de dirigir aqui no caso, né, a categoria B que ele tem. Parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação é. Então a gente tem o cruzamento lá das vias e vai um cidadão e para com o carro lá, né? Isso vai trancar todo mundo que está se movimentando pelo cruzamento. Isso é o quê? É uma falta de civilidade, mas não caracteriza infração de trânsito. É sim uma infração de trânsito, tá? Então quando a letra A fala que não é, tá incorreto. É uma infração de trânsito? É. Desde que haja sinalização de pintura na pista, não, vai continuar sendo uma infração, mesmo que não tenha essa sinalização aqui, tá? E muitas vezes não tem mesmo, mas se o cara parar o carro dele lá numa área de cruzamento, é a infração que ele cometeu. É permitido em caso de congestionamento da via? Não é permitido, não. É uma infração de trânsito? É. E uma atitude não cidadã do condutor? Com certeza, né? Porque ele está atrapalhando ali a vida de outras pessoas. Então, resposta na letra D. É considerado crime de trânsito dirigir o veículo automotor. Aqui é mais do que uma infração, aqui a gente tem um crime, tá? Cuidado com o enunciado da questão. Aqui a gente quer crime. Vamos lá então. É considerado crime dirigir imprimindo velocidade acima do limite estabelecido pela placa de sinalização. Tem uma placa lá que diz que a velocidade máxima permitida naquela via lá é de 80 quilômetros por hora. Aí eu estou colocando uma velocidade de 100 quilômetros. Eu pergunto, isso é crime? Não, isso é uma infração, tá? Cuidado para não confundir.
desobedecendo a ordem de agente de trânsito. Isso também é uma infração, não é crime. Sem estar habilitado e gerando perigo de dano. Opa, perigo de dano, eu posso machucar, né? Eu posso daqui a pouco cometer um acidente. Isso sim é crime, tá? Porque eu não estou habilitado e ainda assim eu estou dirigindo, colocando outras pessoas em situação de risco, além de me colocar também nessa situação. Aqui eu tenho um crime, de acordo com o CTB. Deixando de dar passagem aos veículos precedidos de batedores. Tem uma infração também, mas não é crime. Em uma rodovia, ao perceber movimentos na vegetação, né, tá a pessoa lá dirigindo o carro, ela olha para o lado assim, as árvores estão balançando, indicando a existência de forte vento lateral. Então, né, as árvores estão quase se dobrando lá de tanto vento. Qual que é o recomendável a se fazer, já que o motorista ele percebeu então que está tendo muito vento naquela região? Vamos lá. Reduzir a velocidade? Claro, né? Para promover a segurança dele ali e das outras pessoas que estejam no carro também. Ligar a seta indicativa de mudança de direção e transitar pelo acostamento? Não, né? Não vai transitar pelo acostamento porque isso não é permitido. Então, até começou bem, mas errou aqui no final. Reduzir a velocidade, adequando a marcha do motor para manter a estabilidade. Sim, o objetivo dele, né, se está tendo muito vento, ele vai ter que reduzir o carro para manter a estabilidade do carro, para que o carro ele não sofra ali com essas rajadas de vento e dessa forma manter a estabilidade, manter a segurança ali das pessoas que estão envolvidas. Tá certinho aqui a letra B. Acelerar, aumentando a força do motor e forçando um maior atrito entre os pneus e a pista. Cuidado com essas alternativas que elas tentam dar uma justificativa ali que parece ser complexa, que parece fazer sentido, né? Mas a gente já vê que acelerar com certeza não seria o ideal numa situação dessa, porque pode aumentar aqui a chance, né, desse carro ser afetado ali pelo vento e daqui a pouco até mesmo, né, ser jogado para fora da pista, algo nesse sentido. Então, acelerar de jeito nenhum em uma situação dessa. Manter a velocidade e segurar o volante levemente? Não, né? Reduzir a velocidade e, obviamente, segurar o volante com firmeza, né? Para daqui a pouco esse volante não girar de um lado e ele não estiver segurando com força, o carro perder a direção. Então, quando diz levemente aqui, tá errado. E o ideal é reduzir e não manter a velocidade. A poeira, condição adversa mais frequentemente observada em estradas de terra, é verdade. Aquela estrada que não é asfaltada, aquela é de terra, quando a gente vai andar, levanta poeira. Então, sim, condição adversa que é frequentemente observada em estradas de terra causa a seguinte situação de risco, né? Essa poeira que é levantada em estradas de terra. Reduz a estabilidade do veículo? Assim, não necessariamente, tá? A estrada por si só, ela pode reduzir a estabilidade do veículo por ser uma estrada não asfaltada. Agora, a poeira em si, ela não vai ser ali o risco que ela vai ter, né, de diminuir a estabilidade do veículo. Suja internamente o veículo? Pode até sujar, né, mas não vai ser uma situação de risco isso. Reduz a visibilidade do condutor? Olha só, agora sim, né, a gente tem uma situação que é ocasionada pela poeira. Levantou poeira, daqui a pouco pode estar vindo aqui um carro na outra direção, e como tem muita poeira, o motorista que está indo para cá, ele não vê esse carro vindo, né? E aí, porque ele está com a visibilidade diminuída, pode acontecer um acidente. Então tem que sempre ter essa cautela em estradas de terra. Reduz a força dos freios? Também não tem a ver, tá? Então, resposta aqui na letra C, diminui a visibilidade do condutor. A falta de equipamentos obrigatórios do veículo representa uma condição adversa durante a prestação de auxílio em acidentes de trânsito. Sim, se ele não ter ali os equipamentos obrigatórios em situações de acidente, isso vai ser uma condição adversa. O equipamento necessário nessa situação, em que situação, Renan? Situação aonde a gente tem, né, um acidente de trânsito. Quais são os equipamentos ali obrigatórios quando eu tenho um acidente de trânsito? Pneus com sulcos com profundidade acima de 1,6 milímetros. Não tem sentido nesse contexto aqui de acidente de trânsito, né? Assim como, olha só, a letra B, sistema de escapamento e catalisador em bom estado. Luzes de freio em boas condições de funcionamento. Então essas outras alternativas aqui, elas trazem equipamentos que eles são, né, obrigatórios, eles têm que estar ali no carro para maior segurança, mas eles não são equipamentos utilizados em um contexto de acidente de trânsito. Né? Eu tenho um equipamento que é específico para esse tipo de situação. Qual é? Né, o triângulo de segurança. Se acontecer um acidente, por exemplo, né, eu vou ter que
colocar esse triângulo para avisar demais motoristas que estejam vindo nessa estrada que eu tô, de que aconteceu esse acidente, para eles reduzirem, colocar, né, a placa a pelo menos ali 30 metros de distância da onde aconteceu o acidente, tá? Então, em uma situação de acidente de trânsito, o equipamento obrigatório que eu tenho que ter é o triângulo de segurança, um deles. Se eu não tiver, aí eu vou ter uma condição adversa, que é o que a alternativa ela colocou aqui, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das questões que eu escolhi para trazer hoje e aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até mais.